Olá, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. É um prazer mais uma vez estarmos juntos aqui no EBD na NET. Esse trabalho que é feito pela Superintendência das Escolas Bíblicas Dominicais da Assembleia de Deus em Abreu e Lima, Pernambuco. Pastor presidente, pastor Roberto José dos Santos. E eu quero de antemão já agradecer a cada professor de escola bíblica dominical, cada líder de escola bíblica dominical que tem participado, tem sempre assistido os nossos vídeos. Eu quero de antemão já agradecer de todo o coração e dizer que o nosso propósito aqui é glorificar o nome do Senhor Jesus e, acima de tudo, também poder contribuir, porque nós estamos aqui também aprendendo a palavra de Deus e compartilhando aquilo que nós estamos estudando com outros professores de escola bíblica dominical. Eu quero também de antemão agradecer a pessoas de outras denominações também, pessoas que sempre têm nos assistido e que possa compartilhar, que possa comentar os nossos vídeos para que realmente possamos fazer o melhor para Deus. Estou aqui com dois companheiros, o adjunto Gastone e o adjunto Alexandre, que trabalham conosco também na Superintendência da Escola Bíblica Dominical. E aí, irmãos, estão animados para hoje? Amém. Animados, firmes e fortes. Graças a Deus, né? Primeira vez deles dois aqui, mas eles já ministram a palavra há um bom tempo, já têm trabalhado em vários setores da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estudar mais uma lição. A lição de hoje nós estaremos estudando, dando sequência ao nosso estudo do livro de Gênesis, a lição de número 9, Bênção e Maldição na família de Noé. Que tema realmente forte, que tema chamativo para todos nós. A verdade prática da nossa lição diz o seguinte: por causa de sua irreverência e falta de respeito, Cã veio a perder boa parte de sua herança. Já o texto áureo da nossa lição ela está baseado em Gênesis capítulo 9, versículo 26 e 27. Diz assim: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Então essa é a nossa lição. Ela está baseada no texto bíblico de Gênesis capítulo 9, versículo 20 ao versículo 29. O objetivo geral da nossa lição é mostrar que, por não respeitar seu pai, Cã perdeu parte de sua herança. Muito bem, companheiros, estamos aqui e eu queria já começar tratando sobre um tema aqui interessante, porque diz que Noé plantou uma vinha, né? A vinha de Noé. E dentro desse contexto da vinha de Noé, fala um pouco sobre a questão da destemperança do patriarca, vai falar da irreverência de Cã e o respeitoso gesto de Sem e Jafé. Então, numa cena inusitada ali, onde o Noé plantou uma vinha e começou a beber o vinho daquela vinha, lembrando que a vinha é uma plantação de uva, né, de pés de videiras, né? E aí a gente vê três atitudes diferentes e que remetem a uma ideia interessante. Eu queria que Alexandre, por favor, falasse um pouco sobre essa questão da destemperança do patriarca. Bem, saúde os irmãos, né, e internautas que estão nos assistindo nesse momento, com a paz de Cristo. De fato, a aula é muito interessante, né, pois trata de uma temática, bênção e maldição na família de Noé. E interessante nesse primeiro ponto da lição é que o autor da lição, inclusive aqui no subsídio bibliológico, ele vai nos falar que neste texto é a primeira vez, né, e é bem interessante esse detalhe de salientar, que a produção de vinho é aludida na Bíblia. Certamente antes as pessoas já bebiam vinho, talvez já conhecesse, né, dessa videira. Porém, a Bíblia faz menção exclusivamente, primeiramente, aqui nesse lugar, e é significativo que esteja ligada a uma situação de desgraça, né? Sim. Então a gente é bem sintomático essa ideia, tendo em vista que a primeira vez que a Bíblia vai falar do vinho, ou do uso do vinho, ela mostra ele num contexto de desgraça. E aqui a gente vê Noé, um homem até então íntegro, um homem fiel a Deus, um homem que vivia na temperança, na sobriedade, e agora ele cai nesse pecado. E é interessante, até o autor da lição, lá no comentário dele, lá no livro que faz subsídio a essa lição, aí ele até diz o seguinte, que Noé, que sobreviveu a um dilúvio,
afogou-se numa taça de vinho, né? É até um detalhe interessante. Mas é bom de antemão já salientar que longos anos de fidelidade a Deus não torne nem garante imunidade contra as tentações. Então a gente vê Noé, um homem íntegro, que viveu toda uma vida de piedade e agora ele sucumbe diante de uma tentação, pecando assim contra o Senhor e trazendo toda uma desgraça sobre a sua família, né? Sobre seu filho, sobre a descendência de seu filho. E o autor da lição é que ele disse: não vigiarmos, o mesmo ocorrerá conosco. Eu lembro daquele texto do apóstolo Paulo, diz: quem tiver de pé, cuidado que não caia, né? Exato. Então Noé não vigiou e certamente caiu nesse pecado da destemperança e assim perdendo a sobriedade, o domínio próprio, o domínio da razão, e ele peca contra o Senhor. O autor da lição inclusive cita aqui 1 Pedro 3,3, onde o apóstolo Paulo vai fazer uma recomendação a Timóteo referente-se aos obreiros para que eles se mantenham abstendo-se das bebidas alcoólicas. Então, em primeira mão, é bem interessante analisar essa questão aqui. No caso, 1 Timóteo, né? 3,3. Isso é interessante. Dentro dessa questão do vinho, a gente sempre percebe, Gastone, que por mais que a Bíblia, a gente trazendo já para o contexto neotestamentário e sobretudo nos nossos dias, por mais que a Bíblia não proíba a bebida, até voltando para Timóteo, quando Paulo disse: Timóteo, não bebas apenas água, mas um pouquinho de vinho, um pouco de vinho por causa das tuas constantes enfermidades, mas a gente sempre percebe que também o próprio Paulo disse: não vos embriagueis com o vinho. Efésios, né? Exatamente. E há uma linha tênue aí entre essa questão da ingestão do vinho e do embriagar-se com o vinho. E eu não sei, a Bíblia realmente não deixa claro, mas quem sabe o Noé já tinha bebido vinho outras vezes, quem sabe, não sei, já chegou a se embriagar antes, mas as circunstâncias não levou ele a tomar atitudes como nós vamos ver agora. Mas aí, com relação a essa relação do vinho com a vida espiritual que a gente vê nesse estudo. Muito bem, a paz do Senhor, queridos ouvintes, queridos amados irmãos, meu evangelista Abraão, superintendente, Alexandre, adjunto. Neste momento, eu gostaria até de corroborar com as palavras do Alexandre, quando o Noé se empolgou. Algumas pesquisas que fiz, e fui junto ao site do Embrapa, a vinha, ela leva de 3 a 5 anos para ter a sua primeira produção. Então imagina Noé acabando de se restabelecer, levou já bastante tempo, e o fruto da sua vinha, ele tinha plantado. E o autor, ele vai trazer para a gente que a palavra hebraica que vai falar de plantar não é simplesmente plantar, mas é criar, cultivar, trazer algo de novo ali para aquela região que antes tinha sido devastada. Então imaginemos um tempo tão grande para se restabelecer um plantio de uva, e quando ele tem a sua primeira safra, ele se empolga com o fruto que está tendo. É um fruto bom e que provavelmente já tinha experimentado antes, mas agora nessa empolgação ele deixa-se levar. E aí a destemperança, um homem que deveria ser equilibrado, que nós entendemos, um homem que entrou na lista dos 3 pacientes, homens de Deus, que andou com Deus, que conversou com Deus, que ouviu a voz de Deus, mas por uma empolgação, como nós nos empolgamos, e aí vale ressaltar o versículo que o irmão citaram: quem estiver em pé, olhe, porque pode cair. Então Noé, naquele momento, ele se empolgou. E essa questão da uva, ou do suco da uva, ou do vinho, propriamente dito, é bastante pertinente nós levarmos em consideração esse meio termo de encontrar esses limites. Eu não posso ser dado a bebida forte. E aqueles que questionam, e a bebida fraca? E como estabelecer limites para aqueles que podem beber, que não podem beber ou não se embriagar? A questão da própria cerveja sem álcool, né? Álcool Cerveja zero. sem álcool. O álcool zero, né? Até que ponto, mas eu vou beber, eu sempre tomei cerveja antes, mas agora eu vou tomar cerveja, agora como crente, que não tem álcool. E aí, como é que fica? Então, são questões que a gente... tem um princípio bíblico que diz que um abismo chama outro abismo. Um abismo chama outro abismo. Então são coisas que precisamos repensar. E eu acho também, Bruno, que entra aí também a questão do princípio do escândalo, né? Exato, também. Quando o apóstolo Paulo vai trabalhar essa ideia, né? De tudo me alice, porém nem tudo me convém, porque às vezes eu sou forte o suficiente, eu tenho uma consciência bem equilibrada para entender que aquilo de certa forma não é pecado,
mas que de alguma forma vai escandalizar o meu irmão mais fraco, que talvez não tenha a mesma compreensão que eu tenho. E assim eu estarei ferindo a consciência do meu irmão e pecando contra Deus. Né? Então, acredito que esse princípio tem que ser observado. E aí ele vai dizer isso, né, que tudo me é lícito, nem tudo me convém, tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma dessas coisas. E aí entra dois princípios importantes, você já falou um, que é o princípio da conveniência. Às vezes a coisa não é necessariamente pecado, mas não é conveniente. Nem tudo que não é pecado não quer dizer que seja correto fazer, que seja conveniente fazer. Então tem o princípio da conveniência e tem o princípio também, a relação aí muito importante do domínio. Até que ponto eu estou sendo escravizado por aquilo e até que ponto eu tenho domínio sobre aquilo. Então eu não me deixarei dominar por nenhuma dessas coisas. Tem pessoas que realmente vivem com a vida dominada por certos tipos de práticas e é importante salientar isso. Mas diante, a gente percebe que o erro de um não justifica ou não legitima o erro de outro. Porque aí a gente percebe que quando Noé ele cai nessa situação de desequilíbrio e ele fica sem roupa, embriagado, um dos seus filhos, o Cã, alguns chamam de Cão, outro da tradução da versão bíblica, Cã, ele toma uma atitude também irreverente, né? Ele fica ali numa atitude totalmente irreverente, dentro da nudez do seu pai, numa sociedade extremamente patriarcal, né? Ele não leva em consideração esse respeito ao seu pai, não é isso? Sim, exatamente. Só voltando aqui, corroborando a questão do vinho, né? Tem um texto lá de Jeremias 35, onde vai falar dos recabitas, né? Sim. Que eles eram íntegros, homens de Deus, obedientes a Deus aquele povo, a ponto de eles evitarem o próprio uso do vinho. Então, mesmo levando em consideração se isso não é pecado, mas o ideal é se abster, né? Exatamente. Para a gente não incorrer talvez nesse termo não é. E a questão... Permita-me, só corroborando com a tua ideia, com o teu pensamento a respeito do vinho ainda, a quarta característica que Deus dá para Jó, e faz testemunho de Jó, é que ele evitava, um homem que desviava-se do mal. O mal estava chegando, ele estava correndo. Ora, eu posso até, na minha consciência, tomar o vinho ou tomar cerveja sem álcool, está tranquilo. Mas eu, enquanto servo de Deus, vou desviar-me do mal. Porque pode ser que alguém que olhe para mim tomando uma long neckzinha que não tem álcool, vá se escandalizar, vá cair, vá pecar, e eu sou ser responsável por aquela alma que se perdeu. Sim, exatamente, isso é importante. E a questão que o nosso evangelista perguntou agora, o nosso pretendente, é a questão da irreverência, né, do filho de Noé, Cã. Não é interessante falar de irreverência porque estamos vivendo dentro de um contexto onde as pessoas são extremamente irreverentes. E isso, infelizmente, trazemos até mesmo dentro da igreja. A gente vê uma certa irreverência, muitas vezes, dentro da própria igreja. E, de fato, a gente vê o filho de Noé zombando da atitude do seu pai. E, certamente, promovendo essa zombaria e levando, inclusive, para outros. Quando ele, na verdade, o texto vai dizer que ele vai chamar outras pessoas para ver a nudez de seu pai. Então, ele vê uma certa irreverência, e podemos fazer até menção aqui ao 5º mandamento. Exato. Honrar pai e mãe, e ele ali estava desonrando o seu pai. Estava desonrando o seu pai, e devido à sua irreverência, ele recebe o juízo de Deus sobre a vida dele. Exato. E aí a gente percebe uma coisa importante, fazendo um link, já como Alexandre falou, Gastone, com a sociedade pós-diluviana, no caso, aquela família, né? Interessante que uma família que temia Deus, mas como vocês já falaram, não é, o fato de eu temer a Deus hoje não quer dizer que amanhã estarei temendo, eu preciso vigiar para com isso. Mas a gente percebe que ali a família começa a se desestruturar, por quê? Porque uma das bases do relacionamento extremamente importante, sobretudo na família, é o respeito. Essa questão do considerar o próximo. E a gente vê que o líder daquela família, desrespeitando a si próprio, faltando com respeito a si próprio, embora não legitime a atitude do seu filho, mas a gente percebe que quando a gente não se dá o respeito enquanto líder, o líder, seja na família, seja na igreja, seja na vida profissional, enquanto ele não se dá o respeito, enquanto ele não vive de maneira respeitosa, isso abre um precedente para que os outros desrespeitem, claro. E aí Noé, ele agiu, não sei, torno a dizer, não sei se foi a primeira vez que o seu filho o viu embriagado, mas talvez naquela condição de nudez, não sei. Naquele momento do próprio Noé não se autorrespeitar, o seu filho, Cã,
ele age de maneira desrespeitosa para com o seu pai, e aí quebra um princípio tremendo de autoridade. E uma coisa que a gente percebe hoje é que o próprio meio de comunicação, a mídia televisiva e outras mais, me parece que tem influenciado muito esse ato de desrespeito dos filhos para com os pais, essa inversão de incentivo, valores. né? Exato. E até de incentivo. E de incentivo. Desse comportamento de irreverência, de desobediência, né? Exato. Aos pais. Que necessariamente não precisa haver um ato de nudez e de convocar os outros para ver nudez, mas às vezes o fato de desvalorizar, o fato de desconsiderar a autoridade do pai, e isso fazer diante de uma sociedade, isso fazer diante de uma massa. O nosso querido irmão Gastone, que trabalha não somente na igreja, na área de ensino, mas trabalha secularmente também, pode atestar isso, não é isso? Com certeza, eu ia até falar, foi bom Vossa Senhoria poder já encaminhar. Na escola onde tenho trabalhado, já no estado há quase 20 anos, temos nos deparado com vários exemplos, com várias situações, e muitas delas, quando pedimos para a família vir, a mãe ou o pai, por causa de uma atitude de um aluno, percebemos o quanto lá está desestruturado. O quanto aquele aluno, aquele menino, já domina o pai ou domina a mãe. Por vezes, alguns alunos chegam a gritar com os pais na frente dos professores. Em uma das situações, eu fiquei envergonhado quando o pai de um aluno chegou para poder receber e assinar a correção que teria que ser feita, e o filho grita para o pai: vai assinar logo aí para a gente ir para casa. Isso é como está o nosso mundo hoje. Então, percebemos o quanto a irreverência, o desrespeito para com os pais vem se assolando cada dia. E a mídia televisiva, em sua maioria, é responsável por essa propagação que toma conta da nossa sociedade. Ainda corroborando, ainda corroborando com o nosso irmão Alexandre, quando nós falamos aqui da irreverência do Cã, que vai chamar os seus irmãos, é interessante que nesse momento, para ele foi algo engraçado. Para ele, se foi novo ou se não foi, mas foi algo que serviu de deboche. Foi algo que poderia não ser inusitado mais para ele, mas seria para os outros, porque ele fez questão de chamar os outros. E aí, por sua vez, quando os outros vêm, se deparam com aquela situação em que precisam pegar a capa, sair, colocar de forma que não visse o seu pai, e fazendo isso a gente percebe que não era o V propriamente dito, mas as partes específicas de nudez, para que mostrasse ao seu irmão mais novo, o caçula, que precisava aprender. Olha, é nosso pai, deve ser respeitado independente das condições que ele esteja. Que é o que acontece muitas vezes. Eu volto para a escola. Tenho muitas alunas que têm pais divorciados e que têm no seu pai um cachorro, que tem no seu pai um covarde, porque não deu certo conviver, e ao haver separação, os filhos não respeitam mais o pai por conta de 1, 2 ou 3 erros que cometeu. Para eles, o pai deixou de ser pai. E isso está permeando em nossa sociedade. É interessante falar isso, porque à primeira vista, quando a gente lê esse texto, parece-nos que Deus trouxe um juízo muito pesado por um pecado muito pequeno. Né? Primeiro, quando a gente lê, o camarada só foi irreverente, ele simplesmente zombou do pai dele, e Deus trouxe um juízo sobre toda uma geração, sobre toda uma nação, que a partir daquele Cã, né, e seu filho Canaã, e Deus traz todo um juízo sobre esse pecado. Então fica muito claro no texto que irreverência, devido ao grande juízo de Deus sobre aquele pecado, é coisa séria. Ser irreverente diante de Deus, ser irreverente para com as coisas de Deus, zombar, brincar com aquilo que é sagrado. E agora faço menção ao terceiro mandamento, que diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Infelizmente, aí volto para a questão, às vezes dentro do contexto da própria igreja. Por exemplo, o autor da lição, no subsídio, no livro, né? Ele vai dizer assim: no meio pentecostal, irreverência não é vista como pecado. Aí ele diz: brincamos com os dons espirituais, imitamos as línguas estranhas e quando em quando urdimos algumas profecias e visões. Isso em tom de brincadeira e de zombaria.
Haja vista que temos, inclusive, até pregadores, hoje, que são verdadeiros palhaços de púlpitos, que sobem no púlpito para brincar com o céu e com o inferno, com temas seríssimos, para fazer brincadeira, para sorrir, fazer palhaçada, no púlpito, onde na verdade deveria ser tratado temas seríssimos. Então, está aqui o recado, né, da lição dessa semana, né? Exato. Deus traz juízo sobre aquele que brinca com as coisas sagradas, com as coisas sérias da vida. Hebreus vai dizer lá que nosso Deus, mesmo dentro de um contexto de graça, é fogo consumidor. Exatamente. E aí a gente precisa estar atento a isso. Nem sempre, claro, o contexto de Cã, dele ter toda uma família, toda a sua descendência ali punida, mas Deus não vai fazer necessariamente isso, sim, mas a gente precisa entender o princípio de que sim, realmente é algo que Deus abomina, que Deus realmente não se agrada. Fica uma lição para a gente também, obviamente, de que enquanto filhos precisamos honrar os nossos pais. Talvez exista até alguns jovens que estejam aí assistindo esse vídeo. Fica uma grande lição para todos nós. Eu, apesar de ser casado, mas tenho meu pai, tenho minha mãe e devo realmente respeito, obediência a eles e sobretudo, não ser irreverente. Fica esse princípio da obediência às autoridades constituídas, seja os nossos pais, seja o próprio Deus, seja as autoridades militares, civis, eclesiásticas. Fica esse princípio, principalmente Deus, que é a maior autoridade, e fica também um exemplo de, enquanto autoridade, sejamos, enquanto somos pais, na condição de patrão, na condição de líder de um departamento, professor de uma escola dominical, recai sobre nós também o fato de sermos exemplo, o fato de não perdermos o nosso respeito. Porque tudo começa, não é com uma atitude de reverência do filho, tudo começa com uma atitude de reverência de Noé. Então Noé, ele se tornou irreverente, Noé, ele deu cabimento para aqueles que estavam sob a sua autoridade pudessem o desrespeitar. Então realmente cai uma grande responsabilidade. Agora, Alexandre, você falou uma coisa aqui que realmente certamente deve ter chamado muito a atenção de todos, sobre essa questão da punição de Cã. Mas antes de chegar, eu quero falar um pouco sobre essa punição com você, já que você levantou a questão. Eu queria que Gastone falasse diferentemente da atitude de Sem e Jafé. Não é isso? Me parece que enquanto Cã, o Canaã, ele age de uma maneira desrespeitosa e, de certa forma, incita os seus irmãos a fazer do mesmo, e aí a gente percebe que nem sempre nós somos produto do meio, né? Porque o pai irreverente, o irmão irreverente, e os dois outros irmãos, como é que ele reage diante disso? Permita-me aproveitar a sua deixa quando diz que Noé proporcionou isso, de certa forma, sendo já irreverente. Ele fica embriagado e, por sua vez, dá o cabimento. E aí entendemos, então, a diferença entre honrar e respeitar. Exato. Eu posso respeitá-lo como meu superintendente, posso respeitar o meu adjunto e posso não honrá-los. Posso fazer isso por obrigação, por imposição. E percebemos na atitude dos dois irmãos mais velhos que eles honram o pai, não só respeitam, mas eles honram. Independente da situação que o pai está, eles demonstram: o meu pai é homem de Deus. Errou, eu posso errar, mas independente disso, é homem de Deus, é o sacerdote do meu lar. É passível de erro, como eu também sou, mas independente desses erros, eu devo honrá-lo com todas as minhas forças. É justamente o diferencial entre os irmãos. O irmão mais novo ainda não compreendia isso, do honrar e respeitar o pai. Ora, um momento de brincadeira que custou a ele muito caro. Exatamente. E aí a gente percebe uma outra coisa que eu estava aqui refletindo dentro dessa questão do honrar. Tem um pastor muito conhecido no Brasil que ele sempre realiza muito encontro de casais e ele sempre cita essa frase. Eu já participei de alguns eventos com ele. Ele disse que um certo obreiro que usou essa frase, ele sempre carrega consigo. Ele disse que honrar, ou melhor, ser fiel é honrar na ausência. Então é uma atitude de fidelidade, é uma atitude de respeito dos filhos. Agora, com relação a essa questão, Deus ele abençoa, e aí entra um conceito muito interessante de bênção e maldição. E aí eu queria ver com você essa punição, Alexandre, dentro desse contexto. É Noé
quem lança a bênção sobre os seus filhos, Sem e Jafé, e amaldiçoa o seu filho Cã, e Deus vaticina isso, e Deus aprova isso, ou é Deus quem, sei lá, quem conduz essa coisa. Então, quem amaldiçoa é o homem, quem amaldiçoa é Deus, quem abençoa é o homem, quem abençoa é Deus. Como é que fica essa relação de poderes aqui? Será até que ponto eu tenho o poder de abençoar o meu filho e de amaldiçoar o meu filho, trazendo para os nossos dias? Ou é Deus que abençoa, eu sou um instrumento que Deus usa? Como é que fica essa questão? É interessante a temática em si, né, da lição, onde bênção e maldição na família de Noé, já lembra aquele tema, maldição hereditária, sim, né? Sim, fala tanto em muitos, inclusive, círculos daqui a pouco a gente chega aí. evangélicos. Daqui a pouco a gente chega aí. Pronto, a gente vai chegar lá. Então, mas acredito que o texto em si, né, lá de Gênesis 9, 26 e 27, quando Noé diz: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja ele Canaã o seu servo, alargue Deus de Jafé e habite nas tendas de Sem, e seja ele Canaã por servo. Essa questão, às vezes a gente vê como Noé perpetrando uma bênção e uma maldição sobre seus filhos, como se ele tivesse em si o poder de abençoar ou amaldiçoar. No entanto, segundo alguns estudiosos das Escrituras, eles veem isso aqui até mesmo como uma profecia, um vaticínio, ou Deus inspirando-lhe a dizer o que de fato iria acontecer. Então, devido à vida de piedade, uma vida de obediência e de submissão a Deus e à vontade de Deus, naturalmente, o futuro de Sem e de Jafé seria de bênção. Exato. Enquanto o futuro de Canaã, que certamente seguiu os passos, trilhou os mesmos passos do comportamento de seu pai Cã, de irreverência, de continuar zombando das coisas de Deus, de não viver em obediência e agradando ao Senhor, levou aquilo que ele viveu, ou seja, ao sofrimento, a inclusive perder toda a terra que eles conquistaram, isso bem futuramente. Então, na verdade, isso aqui tem que ser visto como mais um vaticínio, Deus dizendo o que eles de fato iriam passar. Não seria uma determinação independentemente do que acontecesse ou do que ele desejasse. Seria, na realidade, uma antevisão que Deus estava tendo e que traz ao coração de Noé. Exatamente, exatamente. Deus já, como ele é presciente e vê todas as coisas... Não seria, aí entraria no caso de um fatalismo. Exato. Ou seja, necessariamente vai ser daquela forma, e se fulaninho se arrepender, não tem jeito para ele. Exato. Ora, se algum descendente de Cã e de Canaã, e de fato a Bíblia mostra de muitos que se arrependeram, sim, não é? E Deus os abraçou, assim como abraçou Sem e Jafé. Exato. Mas também se alguém da descendência de Sem, e de fato a Bíblia mostra pessoas descendentes de Sem, sim, que foram ímpios, que desagradaram a Deus, e sofreram consequências drásticas na sua vida devido aos seus pecados. Exato. Então lembra aquele texto de Ezequiel, não é porque o pai chupa uva que o dente do filho vai ficar embotado. Exatamente. Cada um é culpado pelo seu próprio pecado. Exatamente. E lembrando que quando Noé ele dá essa mensagem para os seus filhos, está aqui no versículo de número 24 e 25, né? A partir do 24. Diz que Noé fala isso depois que ele desperta da embriaguez. Então ele não profere isso embriagado. Ele já estava em sã consciência. De forma irresponsável, né? Exato. Quem sabe até já arrependido. Claro, é um homem de Deus. O fato de ele ter cometido aquele erro não tira todas as suas credenciais de homem de Deus, de homem que andou com Deus, como o Gaston falou. Então, realmente, acredito que sob a direção de Deus, ele profetiza com base naquilo que Deus havia trazido ao seu coração. Agora, eu vejo muito essa questão sobre essa determinação de Deus através de Noé com relação a Cã e seu descendente Canaã, com uma questão também que iria já acontecer numa perspectiva geopolítica. Ou seja, a gente percebe que lá na frente, no capítulo 12, Deus vai chamar um descendente de Sem, que é o Abrão. Sim. Ele é descendente de Sem. E Deus diz a ele que ele vai para uma terra que ele vai mostrar e ele vai possuir essa terra. E justamente a terra que Abraão, descendente de Sem, vai até lá é a terra de Canaã. E aí a Bíblia diz que Abraão iria possuir essa terra. Às vezes, a gente lendo somente aquele texto, a gente pensa, poxa, que ato de injustiça, um homem chegar, tomar, se apropriar de uma terra. Contudo, Abraão já tinha um direito legal, dado por Deus e pelo seu ancestral Noé. Então, onde um descendente de Sem chegasse, ele seria superior e seria autoridade diante dos cananeus. Interessante essa relação do poder da questão que Deus coloca. É interessante essa questão porque
quando Deus diz, né, que Sem é quem seria Senhor e Canaã seria por servo, mas aí no desenrolar da história, a gente vê o povo de Deus, os descendentes de Sem, e servir como escravo lá no Egito. E o Egito foi formado por um dos filhos de Cã, de Canaã, no caso que foi Mizraim, né, do filho de Cã. Mizraim que funda o Egito e o povo de Israel vai ser escravo. Parecia até que estava havendo um contrassenso aquilo que Noé tinha dito. Mas a gente vê posteriormente um povo cresce, fortalece dentro de uma nação, dentro da nação do irmão de Canaã. Sim. Né? Sai dali para conquistar a terra do outro irmão, que era Canaã. Né? Na verdade, Deus é Senhor sobre toda a terra, dele é a terra, ele dá a quem quer. Exato. Né? Claro. E de fato foi assim, Deus já havia prometido a Abraão antes mesmo daquela nação surgir. Exatamente. E ele estava debaixo de uma bênção que Deus havia dado a ele. Né? Agora, dentro dessa questão, a gente às vezes escuta muito essa questão de bênção, de maldição. Não está na lição, mas viveu agora a mente, né? Eu queria até... É aquela história de descer o quentinho. Veio aqui a mente. Por exemplo, até que ponto, enquanto pais hoje, eu tenho condição de abençoar o meu filho? E eu digo pais até que muitas vezes não têm o temor de Deus. A gente percebe, a gente fazendo uma leitura de mundo, não precisa ser muito experiente nem ser um grande historiador. A gente percebe que se cumpre aquilo que a Bíblia diz, de que quando os pais honram os filhos, eles são prósperos. Quando eu digo próspero, ele tem uma vida feliz, uma vida estruturada, né? Porque me parece, com certeza, que o primeiro referencial de autoridade que nós temos na vida são os pais. E quando nós somos bem resolvidos nessa questão de respeitabilidade, essa autoridade que são os nossos pais, a gente consegue desenvolver uma respeitabilidade melhor lá fora, com os professores, com os patrões e com outros. Então, será que essa relação de ser abençoado pelos pais hoje, numa perspectiva terrena, seria essa questão do pai orientar bem o filho? Até como é que eu posso? Independentemente de credo, de religião. Independentemente de credo, de religião. Não quero nem entrar nesse aspecto de religiosidade, porque a gente vê pessoas que muitas vezes têm algumas ideias religiosas contraditórias às escrituras, como por exemplo, às vezes até um caminho de idolatria, às vezes um caminho de ceticismo, mas que ele preza pela sua família, ele cuida bem dos seus filhos, ele orienta bem os seus filhos. Isso, de certa forma, trazendo a ideia de bênção. O que seria bênção? Não seria justamente trazer algo bom, algo de bom para alguém? Até que ponto isso? Eu entendo que, independente, quando honramos nossos pais, seremos por Deus honrados também. Até porque a Escritura vai dizer que esse é um mandamento com promessa. Sim. Independentemente de quem seja o pai. Independente de quem seja o pai. Eu honro meu pai, eu estou fazendo com que a bênção de Deus venha sobre a minha vida. E quando o meu pai me abençoa, ele traz para mim algo de bom que contagia não só a minha vida, como quem está em volta. Por quê? Pai, quando abençoa, ele está apenas validando quem é aquela pessoa. Não te abençoa meramente por te abençoar, mas porque és um bom filho. E nessa situação em que nos deparamos, o filho mais novo não se comportou como um bom filho. Por isso ele não teve a bênção que foi dada aos outros. Mas percebemos ainda que a bênção de Deus, ela vai estar atrelada naquilo que nós obedecemos às Escrituras, independente muitas vezes de nem conhecermos. Porque eu posso não ser cristão, mas eu tenho a minha família como o meu norte. E Deus vai abençoar. Chegar um momento para ele dizer, mas aquele filho, ele é algo diferente para a sua família, para o seu pai, para a sua mãe. Aquele menino, aquela menina, vê nos pais um referencial, mesmo que esses pais não tenham fundamental, não tenham ensino médio, não tenham curso superior, mas vê nele um padrão de espiritualidade, um padrão de moral, um padrão de sociabilidade que honestidade, né? Poucas famílias estão tendo nos dias de hoje. Logo, entendo eu que numa família em que
espiritualidade, moralidade, sociabilidade são vistas, a bênção de Deus estará presente. Claro, a gente entendendo aqui a bênção de Deus numa perspectiva de socialização, né? Não no sentido, obviamente, da salvação, de perdão de pecados, que aí realmente depende do Eu falei naquele momento, né, independente de credo, religião, porque Claro. às vezes há uma tendência, principalmente dentro do meio evangélico, de querer trazer Deus simplesmente para... É como se fosse Deus fosse exclusivamente nosso. Sim, sim. Né? A bênção de Deus é só para nós. Mas aí muita gente esquece o princípio da graça comum. Um dos temas que escutamos até pouco tempo atrás. E lembro de uma vez, meu irmão fez citação até daquele texto, quando diz assim, Deus não ouve a pecadores. E o irmão bateu às vezes martelo e diz, que Deus não ouve a pecadores. E esquece que quem disse aquilo ali foi um fariseu. Não é um fariseu, porque o camarada lá vai dizer que não conheço ele, mas ele me curou. Ele disse, mas como pode? Aquele homem é um pecador. E como é que ele orou a Deus e Deus atendeu a oração? Deus não ouve a pecador, ele está falando de Cristo como um pecador. Então entende que às vezes é uma afirmação de um fariseu e esquece o princípio de que nós também somos pecadores. Sim, né? exato. Claro que remido através de Cristo, Claro. mas também ainda continuamos pecadores. Então às vezes esquece a questão da graça comum de Deus. Né? E é essa graça comum que atende a todos. Por exemplo, o sol nasce para os justos e para os injustos. Muitas vezes, esse mesmo sol que nasce para o justo e para o injusto, as oportunidades também surgem para os justos e injustos. E muitas vezes, eu acabei já entrando em outro aspecto, a gente vê, por exemplo, crentes que às vezes não é tão próspero financeiramente, porque, numa linguagem bem popular, é preguiçoso. E alguém que muitas vezes não tem nem tanto a Deus, mas as oportunidades que ele tem, ele estuda, ele trabalha, ele é esforçado, ele quer trazer a comida para dentro de casa, e Deus o abençoa. É um princípio que Deus estabeleceu, a lei da semeadura. Então a gente não pode negar isso. Mas voltando aqui um pouco sobre essa questão da espiritualidade na perspectiva da bênção de Deus, há um problema muito sério que aconteceu na década de 90. Eu me lembro na década de 90 porque eu vi que estava tendo uma ebulição muito grande dessas ideias, mas ainda em alguns movimentos religiosos acontece isso. Eu me lembro que eu ouvi amigos meus que visitaram participaram de algumas palestras, leram certas apostilas ligadas a essa questão de batalha espiritual, de confissão positiva, e eles chegaram para mim à conclusão, Abraão, rapaz, eu descobri que nós somos crentes, a gente jovens ainda, mas a gente ainda não é liberto. Eu digo, como não? Eu não criei no Senhor Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele disse, não, é que eu descobri que a verdadeira bênção acontece quando a gente procura investigar todos os pecados dos nossos pais, dos nossos avós, bisavós, tataravós, faz uma lista e faz uma oração de confissão pelo pecado de todos, para que Deus quebre uma maldição hereditária, para que a gente seja totalmente liberto. Eu fiquei um pouco espantado, e rapaz, impressionante, que Jesus nunca ensinou isso. Os apóstolos, Paulo, João, Pedro, que foram grandes precursores dessa pregação do Evangelho, nunca ensinaram isso. A gente não vê os pais da igreja, no início da história da igreja, ensinando isso, grandes missionários da história e etc. e tal. A gente não viu isso. E quem foi que descobriu essa roda aí agora na década de 90, década de 80? E aí, Alexandre, sobre essa questão de maldição hereditária, realmente eu acho tem que fazer... Eu acho que o texto bíblico que talvez esse pessoal desses movimentos se utilize, seja Êxodo capítulo 20, versículo 4, em uma interpretação equivocada do mesmo. Na verdade, capítulo 20, versículo 5, quando diz, não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então o camarada iria interpretar esse texto da seguinte forma, o pai peca, daqui a 3, 4 gerações, o filho ainda sofre a consequência do pecado do pai. Filho, neto, bisneto. Então, como outra vez eu disse, isso seria uma contradição direta do que diz o profeta Ezequiel. Exato. Que não é porque o pai chupa a uva que o dente do filho vai ficar embotado. Ou seja, eu pego e meu filho que paga o pato. Né? É claro que a gente talvez pode entender isso até dentro de uma questão da queda. Sim. Adão, quando a gente estudou, era nosso representante federal. Sim. E ele, quando peca, o pecado dele é imputado à posteridade. Sim. Ora, mas meu pai... ele não é meu representante federal diante de Deus. Então, se ele peca, ele é responsável pelo pecado dele. Sim. Não vou eu sofrer a consequência do juízo de Deus sobre a minha vida por causa do pecado dele. Agora, o pecado dele, claro que de alguma forma influencia a minha forma de viver.
Exato. Então, se meu pai peca e vive uma vida desregrada, desobediência a Deus, e me ensina a assim viver, e eu vivendo aquela mesma vida, eu vou sofrer a consequência do juízo de Deus sobre a minha vida por causa de uma influência que eu tive de meus pais. E que eu dei cabimento a essa influência na minha Então vida. é nesse aspecto que eu tenho que entender esse texto. E não que Deus irá visitar a iniquidade do pai no filho, porque o pai peca e Deus vai castigar o filho. Mesmo que o filho não viva o mesmo padrão que o pai vive. Ou seja, eu, por exemplo, poderia dizer, me referir a mim, eu tenho um passado histórico onde minha família não é crente, não serve a Deus. A minha mãe não é crente, meu pai não é crente, minha avó não era crente, minha avó não era crente e Jesus me salvou. Eu sou crente por quê? Porque eu não segui o mesmo caminho. Me ensinaram de uma forma, mas Deus me conduziu a outra. Certamente. Me permita ler apenas um texto, 2 Coríntios 5, bastante conhecido por nós, mas do 15 ao 17. O apóstolo Paulo vai dizer: e ele morreu por todos, para que os que vivam não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conheçamos segundo a carne, se antes conheçamos Cristo segundo a carne. Já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Muito bem, então é bom entendermos isso e aprendermos esse princípio. Como o Alexandre bem colocou também no início, por exemplo, dentro dessa descendência de Canaã, houveram pessoas que se arrependeram e, por sua vez, foram perdoadas e tiveram suas vidas mudadas. Como também houveram pessoas descendentes de Sem, obviamente na família de Abrão, do próprio Abrão ali, as suas descendentes, que ele é descendente. Que era da linhagem messiânica. Da linhagem messiânica, pessoas que, obviamente, estavam dentro desse princípio da bênção de Deus, sobretudo geopoliticamente falando, daquela estrutura social, mas que se afastaram do Deus de Sem. Numa linguagem mais moderna, estavam dentro da igreja. E aí, estavam dentro da igreja, se desviaram e se perderam. Enquanto muitos estavam fora, se arrependeram e foram salvos. E aí, eu gostei dessa colocação porque é o seguinte: muitas vezes, e é bom salientar isso e tomar cuidado com essas questões que eu vou colocar agora, porque às vezes nós servimos a Deus, lemos a Bíblia, frequentamos a escola bíblica dominical, mas às vezes há pessoas dentro da igreja que frequentam, que lê a Bíblia e que parece que ele se acostuma muito com aquela vida religiosa, e se acostuma muito com aquela questão de Bíblia, com aquela questão de louvor, com essa questão do evangelicalismo, e ele fica meio que a um passo de banalizar. O pastor eu conheço há muito tempo, a Bíblia está lá em casa desde muitos anos, esse negócio de Bíblia, eu não estou nem aí para a Bíblia, não estou nem aí, para mim é um livro como se fosse qualquer. Então, às vezes começam a ter uma atitude de irreverência. Em relação às autoridades da igreja, em relação às doutrinas bíblicas, em relação a N coisas que são ensinadas na palavra de Deus, e a pessoa, por estar tão acostumada, isso aí eu desde criança eu nasci no evangelho. É interessante, irmão, falar nisso, porque o princípio lá do 5º mandamento, honrar pai e mãe, não diz respeito apenas aos nossos genitores, o pai e mãe realmente. Paz na fé também. Está referindo a paz na fé, aos pastores, aos líderes eclesiásticos que Deus colocou como autoridade sobre nossas vidas, né? As autoridades políticas, inclusive. Hoje estamos vivendo dentro de um cenário no Brasil que estão zombando diretamente dos nossos líderes. Sim. Nós estaríamos transmitindo também a palavra de Deus, quando diz que é Deus que constitui a liderança, Deus constitui toda a autoridade constituída por Deus. E quando a gente zomba daquela liderança, eu não estou falando aqui a gente fazer uma crítica correta, mas de zombar, de muitas vezes ser irreverente para com aqueles que estão na posição de autoridade. Foi muito boa essa sua colocação, porque eu queria justamente trabalhar aqui essa questão, que o Gastão fosse logo pensando, qual o limite da irreverência? Será que, até que ponto eu sou irreverente? Claro, a gente, estamos falando de um contexto aqui em que os filhos de Noé de fato foram irreverentes e tal, mas hoje estamos nesse contexto de autoridade e enquanto cristãos, enquanto crentes, devemos respeitar toda e qualquer autoridade. Enquanto crentes, recai sobre a minha responsabilidade a eu ser reverente ao meu professor lá na escola, na faculdade. Ele pode ser uma pessoa extremamente irreverente. Ele pode ser uma pessoa extremamente destemperado quanto à fé em Deus. Mas recai sobre mim a responsabilidade de eu respeitá-lo como meu professor, de jamais, aqui no Nordeste a gente diz filar, né? Alguns outros dizem colar, jamais filar
à prova, jamais agir de maneira incoerente, mas até que ponto? E se esse meu professor foi irreverente quanto à palavra de Deus, quanto à fé cristã, e começar a falar de algumas coisas que denigrem a minha fé e a imagem do cristianismo em sala de aula, numa universidade, até que ponto eu devo, em nome de uma reverência ao professor, ficar calado e não ir de encontro à ideia dele? Até que ponto é um ato de reverência autoridades constituídas por Deus, de repente estas agem de maneira desapropriadas com a palavra de Deus, agindo com corrupção, agindo de maneira extremamente abominável aos olhos de Deus? Até que ponto o meu silêncio é um ato de reverência? Como é que fica o limite? Será que eu, indo de encontro no sentido de discordando das ideias, não sendo irreverente, como é que fica aqui essa questão? Até que ponto eu posso discordar? Até que ponto eu posso ir de encontro, manifestar a minha opinião, como Daniel manifestou, Sadraque, Mesaque, Abednego e outros mais, sem necessariamente ser irreverente? É bastante complicado quando fazemos uma análise macro da coisa. Exatamente. Mas eu quero só voltar aqui um pouquinho no quesito de honrar. Nós tivemos uma missão anterior, quando falava dos pais. Nós temos os pais biológicos, os pais na fé, sim, e os pais intelectuais. Sim. Queria só frisar essa questão para nós. Voltando aos limites, eu passei por uma situação, quando fiz a minha primeira graduação, com um professor de introdução à metodologia. E quando ele soube que eu era evangélico, embora na sala tivesse mais evangélicos, mas na época de meu convertido, gostava de ler a Bíblia mais um pouquinho, e orava mais um pouquinho, então fervoroso, pentecostal, e vez por outra ele trazia à tona as questões do que não é e o que não é pecado. É ou não é pecado? É ou não é pecado? E aquilo me consumia. Enquanto novo convertido, perceber um professor universitário diretamente me chocando e provocando, e eu pedindo graça ao Senhor para não bater de frente. Mas até um dia de poder dizer, bom, se eu não defender a minha fé, se eu não defender aquilo que eu creio, se eu não defender as minhas crenças, quem irá defender? Se Deus conta comigo. Ora, a Isaías disse, envia-me a mim. E eu estou no meio universitário e vou ficar calado quanto a essa afronta. Lembrei-me então de uma certa vez em que eu estava na oração da mocidade, quando Deus usar um vaso e dizia, vou eu te usar em outros lugares. E eu disse, meu Deus, acredito que seja esse o momento de chamar o meu professor e dizer, as suas crenças não são as minhas. Eu creio no que está nas Escrituras. E aquilo que ofende, que vai destruir este corpo, que é templo e morada do Espírito Santo, é pecado. E aí, Alexandre? Eu acredito o seguinte, não é pelo fato de eu ser reverente, sim, né, que eu tenho que ser conivente, exatamente, com o pecado daquela pessoa. Eu vejo no fato aqui, o problema de Cã aqui, não foi o fato em si de ele ver o pecado do pai, porque se ele tivesse visto o pai no pecado, em vez de ser irreverente, de zumbar, de ridicularizar o seu pai, ele posteriormente fosse dar uma palavra de conselho, exato, e até possivelmente de exortação, não teria erro nenhum. Não é pelo fato de eu ser reverente que eu vou ser conivente. Exatamente. Mas eu posso, por exemplo, o autor da lição aqui no livro dele, ele vai dizer assim, não exponhamos as faltas de nossos irmãos em tom de ridicularizá-los, mas discreto e amorosamente, ajudando-os a reerguer-los. Ou seja, o meu irmão errou, meu irmão pecou, seja minha autoridade, seja meu pai, seja meu pastor, seja meu evangelista, seja lá quem for, seja o Senhor, que é nosso líder. Ora, eu tenho que, em um tom de amor, de respeito, exortá-lo no Senhor, porque é meu exortar uns aos outros. Exatamente, uns aos não é? E isso não significa necessariamente que eu estarei sendo irreverente. Exatamente. Mas eu posso sim exortar em tom de reverência.
Mas agora eu ver meu irmão em pecado, Exato. e eu zumbar, Não. ridicularizar, e querer espalhar para todo mundo, e apontar para o erro do meu irmão, que em vez de contribuir vai trazer prejuízo maior ainda para a vida do meu irmão. Inclusive, a gente percebe também que a Bíblia vai falar, Paulo vai dizer, que os jovens devem ter cuidado quando for se dirigir a um ancião, que fale com mansidão, que fale de maneira, sabe? Realmente, o momento foi muito agradável, vocês estão aqui pela primeira vez, e para mim é uma alegria, acredito que os internautas também conhecendo, inclusive vamos trazer outras pessoas também da nossa superintendência, e isso é uma oportunidade muito boa. Mas eu queria que vocês deixassem suas considerações finais, fique à vontade, Gastone, também, logo em seguida, Alexandre, para os nossos internautas. Meus amados irmãos, caros internautas, satisfação enorme poder estar aqui pela primeira vez e trazer, juntamente com esses homens de Deus, homens gabaritados, homens que Deus tem usado poderosamente para ministrar a sua palavra, e trazer algo que possa ter servido para o nosso proveito, nossa vida secular, nossa vida espiritual e também exclusivamente para a aula que vai se iniciar. Então queremos assim trazer nesse contexto de bênção e maldição na vida de Noé, sua descendência, mas acima de tudo trabalhar a reverência. Nos nossos dias percebemos o quanto de pessoas irreverentes que brincam com a palavra de Deus, que brincam com os anjos, que brincam com o próprio Deus, que fazem piadas das coisas sagradas. Então devemos ter cuidado e, acima de tudo, honrar o nosso Deus. Voltando para aquela questão do limite, acredito, Alexandre, acredito, Abraão, que o amor deva ser o limite de reverência e reverência. Colocarmos no lugar do outro como Jesus assim pediu. Amarmos o próximo, mas não mais como eu te amo, mas como Ele amou a igreja, como Ele nos amou, como Ele então se entregou por nós. Quando isso fazemos, nos colocando no lugar do outro, vamos poder corrigir, ser reverente à irreverência de alguém. Obrigado, que Deus abençoe e espero estar aqui em outra oportunidade, se Deus assim. Alexandre? Também quero agradecer aqui a oportunidade, pela honra de estar aqui participando desse estudo, junto com o nosso superintendente, também o nosso irmão Gastone. Foi um prazer estar aqui nessa mesa. E eu gostaria de fazer como conclusão as palavras do autor da lição, quando ele diz que a grande lição que podemos extrair do texto que ora estudamos é que devemos agir com amor e cuidado ante nossos irmãos surpreendidos em faltas e pecados. Hajamos com amor, a fim que sejam recuperados. Assim faria Jesus. Então a gente não vê Jesus olhando para alguém que está numa situação de pecado, de situação deplorável, com zombaria, com desdém, ou com irreverência. E sim com amor, estendendo a mão para ajudar aquela pessoa que precisa de ajuda. Amém, muito obrigado, queridos irmãos, Deus abençoe vocês, foi um prazer tê-los aqui. Quero agradecer também a cada internauta, mandar um abraço para todos os nossos queridos irmãos, para os nossos pastores que têm incentivado a Escola Bíblica Dominical, os obreiros, presbíteros que têm participado da Escola Bíblica Dominical também. O nosso muito obrigado pelo incentivo aos professores de Escola Dominical. E eu quero também deixar aqui um convite para cada professor de Escola Bíblica Dominical aqui da nossa convenção em Abreu Lima. Participe do estudo bíblico todos os sábados, às 19 horas, no Templo Central da Assembleia de Deus, em Abreu Lima. Então, esse espaço, esse momento que temos aqui é apenas para corroborar, mas queremos ver vocês lá perto de nós. Na área ali da praia, no litoral norte, são 34 igrejas, 31, perdão. Tem aqui, está sob a responsabilidade do nosso diácono Eliel e nosso querido adjunto também, Alexandre Galvão. E vocês participem lá na sexta-feira do estudo bíblico também, que tem sido uma bênção. Lá pro lado de Igaraçu também tem ali em Cortegada na sexta-feira. Vila Rural também na sexta-feira. Que Deus abençoe ricamente Itapsuma também, no sábado à noite. Botafogo também. Então são vários, nós temos procurado atender. Quero mandar um abraço para os nossos irmãos do Cabo de Santo Agostinho também, que embora não pode estar aqui, mas em Abreu e Lima, mas estão sempre aprendendo a palavra de Deus através desse vídeo. Os irmãos de Fernando de Noronha também, que já acessaram o EBD na net, já mandaram um abraço para a gente. Que Deus abençoe vocês profundamente. O pastor Daniel, que está lá responsável por aquele trabalho naquela ilha. Que Deus abençoe a todos. Eu quero deixar também um convite para acessar o Facebook da Superintendência da Escola Bíblica Dominical aqui em Abreu Lima. E eu quero convidar você também para adquirir um adesivo desse, que diz Escola Bíblica Dominical, uma escola para toda a família.
Participe da Escola Bíblica Dominical, convide pessoas não evangélicas, pessoas evangélicas, e domingo de manhã é dia de participar da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.